Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar esta quinta-feira, quinta-feira santa, Semana Santa, hoje dia 6 de abril de 2023. Já estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Ainda você pode acompanhar esse programa na Twitch TV, ao vivo também. E daqui a pouco, editado para podcast em todas as plataformas. E logo mais às 17 horas, tem reprise desse programa de hoje na Plena TV. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos, que amanhece com tempo bom, tem previsão de sol, predominância do sol para Campos hoje, com máxima de 31 graus, mínima de 21. Faz 23 graus agora na planície Goitacá. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje vamos conversar com dois convidados. O Orlando Tomé Cordeiro, que é consultor em estratégia, e o Eduardo Tostes Botelho, é secretário de Cultura de Miracema. Estamos com a pauta já definida, claro, com destaque aqui neste primeiro bloco, nesta primeira parte do programa, com a participação dos dois convidados e depois o Orlando Tomé segue, mas nesse primeiro bloco com o Seminário de Boas Práticas de Governança, que vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12, com apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e o bom exemplo que vem de Miracema, conforme dizia aqui o secretário de Cultura, 152 prédios, patrimônios tombados aí pelo INEPAC, tombados e preservados pela Prefeitura, tombados pelo INEPAC. Ainda hoje no programa, então, o Orlando volta no segundo bloco para fazer os seus comentários e trazer aí o seu olhar carioca da política de Campos, do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Já agradeço a presença dos dois, já vamos trazer o bom dia, claro, também do Aloysio, agradeço também a presença e vamos rapidamente fazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br, com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora também com um aplicativo exclusivo. Baixe aí o aplicativo e acompanhe tudo que você precisa. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, contas de Rafael aprovadas na pacificação entre Vladimir e Rodrigo. Ex-prefeito recebeu 19 votos na Câmara Municipal para vencer parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado. Morre aos 67 anos o jornalista João Noronha. O corpo do jornalista e escritor foi velado e sepultado no cemitério do Caju ontem. O João Noronha, que teve duas passagens, pelo menos aqui pela Folha da Manhã, né? E parte aí precocemente, né? 67 anos. E, claro, é evidente que nos consternamos com sua passagem e nos solidarizamos também com seus familiares e amigos. Parentes e amigos se despediram ontem do médico Francisco Paes Neto, irmão do vice-prefeito Frederico Paes. Francisco foi sepultado no Caju.
Trânsito de carretas é alvo de reclamações na Avenida Arthur Bernardes. Delegada de Guarulhos deixa a unidade para assumir segurança da Alerj, DRRJ e BPRV em operação nas rodovias estaduais na Páscoa. Governo cria grupos sobre segurança nas escolas e libera 150 milhões de reais. Foi depois dessa tragédia ontem, né, dessa covardia ontem, de um homem que invadiu a creche em Blumenau, matou 4 crianças, ferindo outras 5 pelo menos. As crianças tinham idade entre 4 e 7 anos. Difícil. Parque Saraiva, em Campos, em obras por mais 6 meses. Mulher perde controle de carro e atinge placa de loja na 28 de março. Vigilância Sanitária orienta consumidores na compra de chocolates e peixes. Depoimento de Bolsonaro na sede da PF durou cerca de 3 horas. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. Você pode acessar aí a qualquer hora do dia, todo o conteúdo gratuito lá no nosso portal. São 7 horas e 12 minutos. Deixa eu começar, então, cumprimentando e agradecendo a presença dos nossos convidados e também o Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente hoje. Orlando, você já é quase sócio desse programa. Eu vou trazer primeiro o bom dia do Eduardo Tostes, que é o secretário de Cultura do município de Miracema. Eduardo, bom dia. É um prazer falar com você aqui pela Folha FM, recebê-lo aqui, mesmo que seja virtualmente. Seja bem-vindo a este Folha no Ar. Bom dia, Luiz. Bom dia, nosso amigo aí, Orlando, né? Orlando Tomé. E bom dia a todos os ouvintes do programa Folha no Ar, né? Enfim, é um prazer muito grande estar aqui, podendo mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho na frente à cultura de Miracema. Perfeito. E devidamente focado, não, meu querido amigo Orlando Tomé, foca na estratégia, tá aí, então, claro, é evidente que a logomarca da sua empresa, da sua, da sua luta aí. Orlando, bom dia, bem-vindo, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui neste Folha no Ar. Nos deve uma visita presencial, claro, mas até lá a gente vai se contentando virtualmente aqui com sua presença. Obrigado, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo, mais conhecido como Dadad. Exatamente. Absolutamente ímpar na cultura de Miracema e do noroeste do estado. E agradecer o convite, a oportunidade para a gente poder divulgar esse evento, que é o Seminário de Boas Práticas na Governança Pública, que é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Integração Metropolitana, com o programa Integra Rio, e esse projeto está sendo patrocinado a partir desse edital dessa secretaria. A gente vai conversar um pouco aqui sobre esse seminário que tem a intenção de compartilhar boas práticas na administração pública no Estado e no Brasil. Isso é bom, isso é bom. Aloysio Abreu Barbosa, titular dessa bancada, bom dia, seja bem-vindo. Sei que você tem, né, vários comentários, inclusive, sobre a votação da Câmara ontem, das contas do Rafael, a aprovação, também aí a precoce partida do jornalista e escritor João Noronha. Traga o seu bom dia nesta manhã de quinta-feira. Seja bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eduardo, bom dia, Orlando. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses 2 próximos blocos. Obrigado, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. O nosso bom dia às 3 categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Taxistas, motorista aplicativo e professores. O dia de ontem foi um dia muito movimentado, né? Muito movimentado. Tentar resumir para passar para a entrevista. Começou às 5h30 da manhã. Eu quero até fazer esse programa aqui, com a permissão dos entrevistados, em homenagem ao João Noronha, um colega meu e de várias gerações de jornalistas.
geração um pouco anterior à minha, né? Tive que trabalhar com ele na Folha. João Noronha, a primeira coisa que marcava muito nele é a voz grave, né? Como se dizia, Nogueira, a voz de locutor de rádio. Uma voz muito grave, parecia, né? Uma personalidade forte também e muito responsável, um dos profissionais de comunicação responsáveis que eu já conheci. E assim, de uma retidão, aquele caráter assim, intrínseca, que não tem desvio, né? Não é como a maioria de nós que tem um ou outro, né? Às vezes desvio. João era pessoal, profissionalmente, um grande cara de raro. E o jeitão dele, assim, às vezes meio estourado, ele falava, era João Zácaro Noronha, né? É sangue italiano. Ele ficava vermelho como italiano. Mas se desarmava facilmente, né? E era um cara muito carinhoso, um coração enorme. Foi muito cedo, como você falou, 67 anos. Hoje em dia, né, é uma morte precoce. Ele se internou. João é campista, mas morava em Atafona há muito tempo. Eu morei em Atafona há muito tempo também. Tem casa lá, a gente se cruzava sempre por ali. E há cerca de 12 anos, 15 anos, ele fez uma casa Chapéu de Sol, que é uma praia vizinha a Atafona, né? Onde morava. Estava aposentado, estava aproveitando, estava viajando, né? E se sentiu... teve uma pneumonia, se internou na UPA, ali na BR-356, né? Na UPA dessa casa, cerca de 2 semanas. Já internado, ele teve um AVC. Já internado. Ele não teve AVC em casa, ele teve AVC internado. Estava no leito clínico. Após o AVC, foi transferido para um leito de tratamento intensivo, uma UTI, né? Infelizmente, veio a falecer às 5h30 da manhã de ontem. E tenho certeza que ele seria o primeiro a falar, né? Vamos dar seguimento à pauta. Muito responsável. Mas faço esse programa que homenagem a ele. E em relação à Câmara de ontem, o ponto final feito no dia anterior, publicado desde a madrugada de ontem também, início da madrugada de ontem, na Folha da Manhã, eu dizia na conta ali, né? Eu adiantei ali os 7 vereadores certos da oposição e os 5 da situação. Logicamente, 7 e 5 são 12. O parecer das contas de Rafael Diniz, de 2020, parecendo do TCE, era pela reprovação. O Legislativo, para aprovar a contas contra o parecer do TCE, demanda 2/3. Então, 25, 2/3, 17. Então, se eu adiantei no dia 12, faltavam 7 nessa conta. E conseguiu não só os 7, como conseguiu mais 2. Antes da votação começar, eu adiantei que seriam os 17, que se confirmaram, mas surgiram mais 2 ali. Anderson de Matos, que foi a novidade, né? E Cassiano. O Anderson de Matos da oposição, Cassiano do governo, foram as novidades, fechando os 19. Estou falando novidades além dos 17 nomes que eu adiantei antes da sessão. E as coisas foram aprovadas. Eu acho que pode falar um pouco disso, retomar um pouco isso, talvez com o Orlando no segundo bloco. Vamos passar logo para o primeiro bloco, se você me permite. Alta. Vou pedir ao Orlando e passo a palavra ao Eduardo sobre o seminário, o que ele pode esperar do seminário, prática de boas governanças públicas, que ocorre no Rio de Janeiro, mas envolvendo municípios de todo o Brasil, né? Na semana que vem, agora nos dias 11 e 12. Orlando, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes, espectadores do programa, mais uma vez.
O seminário, como eu disse na abertura, ele é resultado de um projeto patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Integração Metropolitana, num programa chamado Integra Rio. A minha empresa apresentou um projeto nesse edital que foi no ano passado e, felizmente, foi selecionado e nós estamos realizando. O projeto é exatamente a realização desse seminário. E o objetivo do seminário é justamente compartilhar boas práticas. Não é um seminário para discutir diagnóstico, para ficar fazendo, mas é trazendo um olhar de quem tem boas experiências na gestão pública. Então, são 6 painéis, 3 acontecem no dia 11 à tarde, 3 acontecem no dia 12. O último painel é o painel que nós teremos o privilégio de contar com a presença do Haddad, que está aqui conosco, do Eduardo Toches, que é o painel de cultura. Mas nós estamos trazendo o secretário nacional de articulação com sistemas de ensino do MEC, que foi secretário estadual no Ceará, que é uma referência na área de educação básica no Brasil. Estamos trazendo o atual secretário municipal de Recife, que foi secretário estadual de Pernambuco, e Pernambuco, assim como o Ceará, ocupa os principais lugares no IDEB nos últimos 10 anos. Então, são 2 experiências e, mediando esse debate, um especialista altamente reconhecido, que é o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, que também é colunista, articulista, faz parte agora também do conselhão montado pelo presidente Lula, pelo governo federal. Enfim, depois nós teremos um para discutir mobilidade urbana, e nós estamos trazendo, na questão da mobilidade urbana, o foco é discutir esse imbróglio, esse impasse, que é você ter que oferecer o serviço público de transporte e, ao mesmo tempo, as empresas que recebem as concessionárias não conseguem ter equilíbrio econômico-financeiro, e a tarifa, mesmo quando eles colocam um valor mínimo, ela é muito alta para o usuário. Então, nós estamos trazendo o Sindicato das Empresas de Mobilidade, o CEMOV, com o Rodrigo Tortoriello. Estamos trazendo uma especialista, que é de uma organização internacional, a WRI, que é a Cristina Albuquerque, que é gerente de mobilidade dessa organização. E estamos trazendo o presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá, que é um dos municípios, que existem vários no Brasil, que pratica a tarifa livre. E é para a gente discutir o seguinte: como é que a gente resolve essa situação? Um impasse entre a oferta do serviço e o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e a qualidade do próprio serviço. E terminamos o dia 11 com uma discussão sobre integração metropolitana. Ou seja, as metrópoles cada vez mais são conurbadas, elas cada vez mais são integradas e na realidade, muitas das vezes, a administração não consegue fazer frente a isso. Então, vai participar dessa mesa o Vicente Loureiro, que foi o primeiro secretário estadual da região metropolitana, que hoje é conselheiro da AGETRANSP. Vamos trazer também o Henrique Silveira, que é subsecretário de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, também um grande especialista nas discussões de políticas públicas, tem um histórico na Casa Fluminense. E estamos trazendo 2 experiências de gestão metropolitana. Curitiba, com o Gilson de Jesus, e Belo Horizonte com a Mila, que são os diretores executivos dessas agências. No dia 12 pela manhã, vamos estar discutindo meio ambiente e clima. E aí nós estamos trazendo uma organização internacional, o ICLEI, através do seu executivo para a América Latina, que é o Rodrigo Perpétuo, e algumas experiências locais. Arraial do Cabo, com o secretário Jorge Oliveira, Niterói, com o secretário do Clima, é a primeira secretaria municipal do clima que existe no Brasil, nos 5.570 municípios. Esse é o primeiro e único ainda, é o Luciano Paes. Estamos trazendo também a agência, o consórcio do Vale do Paraíba Paulista, com Cláudio Scali, e estamos trazendo a Secretaria de Agricultura de Maricá, com o ex-secretário Júlio César, que tem um projeto muito interessante, que é chamado Jardins Comestíveis. Então, essa vai ser a mesa no dia 12 de manhã. No dia 12 à tarde, vamos discutir a questão da população de rua. E aí está vindo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Cláudio Bezerra Júnior, e eles estão lá implantando um modelo que tem aparecido muito na mídia, que é uma tecnologia chamada Housing First, que é moradia primeiro, em que eles estão construindo moradias permanentes para
a população de rua. É diferente de um abrigo temporário, que a pessoa dorme e depois volta para a rua. Lá é a moradia com endereço, então ele vai contar um pouco essa experiência. E junto com ele na mesa teremos o secretário municipal de assistência social do município do Rio, o Adilson Pires, que também a secretaria está começando um projeto piloto nessa mesma direção. E para finalizar, o último painel, que é o de cultura, com foco cultura na periferia e no interior. Então, nós estamos nesse painel, a mediação é do André Diniz, foi secretário de Cultura de Niterói, é um historiador, tem vários livros publicados na área da cultura popular. Teremos a representação da Secretaria Estadual de Cultura por intermédio da subsecretária Cláudia Viana, e teremos 2 representantes de Miracema, o Otávio Toshi, nosso da Haddad, que está aqui conosco nesse programa, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo, e o gerente do INEPAC, da região noroeste, que é o Marcelo de Martino. Então, esse é o conjunto do painel. Nós já estamos com um número bastante expressivo de inscrições e elas não pararam ainda. Espero que a gente não tenha problemas no local, porque vai ser no Teatro da Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, aqui no centro. Ou seja, é um seminário com um foco bastante abrangente, procurando trazer essas experiências, compartilhar experiências, e vamos assim, está absolutamente alinhado com o objetivo da Secretaria de Integração Metropolitana do município do Rio de Janeiro, ou seja, discutir e integrar, olhar o estado do Rio de Janeiro para além da capital. Então, isso é o que nós estamos procurando fazer, Aloísio, Haddad e Cláudio. Trago... Pois não? Não, porque estou com obra aqui, eu fechei o som, desculpa. Pode continuar, meu querido, perdão. Eu ia fazer o complemento aí, eu acabei não vendo aqui a sua imagem com o microfone fechado, mas trazer também o secretário da Haddad, o Eduardo Tostes. Se te chamar de Eduardo, quase que você não atende, né? Mas da Haddad, né? Você, político. Ninguém conhece esse nome. Se falar quem é Eduardo Tostes aqui, ninguém conhece. Bom, Difícil. você tem... Haddad. Você já foi vereador aí, como você falava, por vários mandatos, enfim. E o que você pode adiantar para a gente? Vou complementar aqui e roubar a pergunta do Aloísio, se ele me permite. Adiantar para a gente aqui no programa o que você vai apresentar lá nesse seminário de boas práticas de governança no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito lisonjeado, né, muito feliz por esse convite que o Orlando me fez, que, na verdade, esse convite ele foi feito assim, de uma cidade para uma cidade do interior, uma pequena cidade do Noroeste Fluminense, uma cidade de pouquíssimos recursos, que a gente tem aí conseguido um destaque a nível de Estado, conforme foi dito pela própria secretária Daniele Barros, né, com relação a não só a cultura material, como a cultura imaterial também, né? Nós somos a cidade hoje campeã do interior em captação de recursos, nos projetos dos editais, retomadas de todos os programas de retomadas que houve do governo federal, do governo estadual. A gente tem se destacado muito isso, quanto a isso tudo. E acho que vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho. O trabalho que eu acho a essência desse trabalho foi justamente uma coisa bem difícil no Brasil hoje, que foi despolitizar a Secretaria de Cultura, né? Você dá continuidade, só para vocês terem uma noção, todos os meus antecessores trabalham comigo hoje. Só um secretário não trabalha, por questões pessoais, não trabalha na secretaria hoje, mas todas as pessoas que me antecederam, inclusive meu antecessor, trabalha no cargo comigo. Então, isso é você formar um time de pessoas capazes, né? Formar mentes inteligentes, pessoas que conseguem realmente colocar a cultura de Miracema em destaque no Rio de Janeiro. Eu vou usar como exemplo, eu sei que o assunto de cultura, que é o terceiro tema do seminário no segundo dia, que você vai participar, Eduardo. Desculpa, mas estou te conhecendo pessoalmente agora, eu me sinto, para chamar para apelido inicialmente, eu me sinto... Mas vou tentar, é da Haddad, não é isso? Da Haddad, pronuncia-se Haddad. Pode me chamar de Haddad, que eu fico mais feliz. Vou tentar. Mas, desde 3 anos, com 60. 57% da Haddad, Eduardo, eu fiz só 3 anos.
Tá bom. Vamos fazer um paralelo, porque Miracema, o trabalho da cultura de Miracema se destaca nisso, na preservação de prédios históricos. Tem, né, na existência desses prédios, você não vai encontrar, por exemplo, Macaé, você não vai encontrar Cabo Frio, por exemplo, né? Tem muito pouca arquitetura histórica. É uma coisa comum entre Miracema e Campos, esse passado arquitetônico que você vê, conta a história, né? E Campos, a gente tem problemas de preservar, que é um município muito maior do que Miracema, com muito mais dinheiro do que Miracema, e, no entanto, a gente tem problemas crônicos de conservação de patrimônio. Basta você andar na zona central da cidade que você vai ver várias fachadas claramente de início do século XX, se desfazendo. O máximo que se faz é não deixar derrubar o prédio. Aí o dono não conserva, deixa o tempo derrubar, né? Sem contar coisas solares, né? Só dos Airizes ali, perto da Fructuação da Barra, Lar de Alberto Lamego, tá muito perto de cair, né? Muito perto de cair, e tem que é um caso emblemático, a gente está falando sobre isso daqui no início de semana, o solar dos jesuítas, ou o solar do colégio, que é uma construção do século XVII, a primeira construção de Campos, talvez a primeira da região toda, do Norte Fluminense, erguido pelos jesuítas, reformado para ser escola de cinema e TV na UENF nos anos 90, no governo Marcelo Alencar. A coisa não foi à frente, mas abrigou o Arquivo Público Municipal, e você tem hoje 30 milhões, há 1 ano e 5 meses, doados pela LERJ, via o ENF, para a reforma do solar, e nem um alfinete foi colocado lá com esses 30 milhões na conta da UENF, rendendo juros mês a mês. Que lições você acha, desculpa me estender, mas que lições você acha que Miracema pode ensinar com menos dinheiro a Campos? Cara, eu acho que, basicamente, o tombamento talvez seja o grande calo dos gestores públicos hoje da cultura, né? Ninguém gosta de mexer com tombamento, porque o tombamento ele contraria os interesses, né, dos poderosos, é mais ou menos por aí. Os proprietários, ainda mais numa cidade como Miracema, tem pouco entendimento, não conseguem entender que o bem pertence a ele, mas torna-se um bem social, a partir do momento que ele tem essa qualificação. Todo prédio tombado é um bem social que a cidade possui, né? Porque vai resguardar a sua história, vai resguardar a imagem da cidade. Eu acho que é falta de interesse, né? Porque, na verdade, aqui em Miracema, temos 28 mil habitantes, temos um orçamento anual menor que o mensal de Campos, você tem uma noção, e a gente vai fundo na briga, vai para o judiciário, peita, briga, e, enfim, o Ministério Público tem sido um grande parceiro dessa luta, é uma luta completamente desigual, mas eu acho que, assim, aos poucos nós estamos vencendo essa luta, porque nós estamos altamente interessados por entender que esse tombamento, bem próximo, assim, bem pouco tempo, será um fator de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Talvez o único, certo? Orlando, você que está em contato com todos esses municípios, como é que você vê? Eu sei que você conhece, logicamente você está no Rio de Janeiro, você não vive a realidade aqui de Campos, mas a partir disso que eu narrei, eu acho que você deve dominar os principais fatos. O que você acha que o seminário e o que você está podendo aprender desses municípios pode legar a Campos como exemplo nessa coisa específica de conservação de patrimônio? Que em Campos eu não falei do Museu Olavo Cardoso também, que está caindo, enfim. O que você acha que o seminário e isso que você está vendo aí podem contribuir aqui para Campos no que se refere a patrimônio histórico, arquitetônico? Eu diria, Luiz, para começar, o pano de fundo e por isso, na questão da cultura na periferia e no interior, eu fui buscar um município no interior que não fosse
do que eu chamo do circuito Elizabeth Arden, né, cheio de dinheiro, mas um município que não tem dinheiro, mas que consegue fazer política pública de alto nível na área da cultura. E observe que o Haddad estava contando que eles vão ter agora a feira, a exposição, vão trazer vários artistas e também nessa artistas de renome nacional e internacional que são com cachês caríssimos, mas que eles montaram um modelo que diminui bastante a necessidade do recurso público. Depois ele pode até explicar para a gente, porque essa é uma das fontes de maior problema que você tem nas administrações públicas, que na hora da prestação de contas, são esses shows, né? E eles lá conseguiram um modelo que economiza recurso público sem deixar de oferecer uma cultura de massas para a população. O seminário, eu acho que a expectativa é que a gente consiga compartilhar essas experiências. Por exemplo, na área pública, eu costumo dizer, até como consultor, que não é que falte dinheiro. Claro que não tem dinheiro sobrando, mas o que mais falta é projeto. São bons projetos. Então, se você tem um bom projeto, você tem como buscar caminhos para captar recursos. E não à toa, como o Haddad já explicou, e pode falar para a gente isso também mais um pouco, Miracema é campeã de captação de recursos. Então, você busca caminhos alternativos que não precise necessariamente usar os recursos públicos do orçamento do município, mas você buscar parcerias, editais, parcerias com a iniciativa privada a partir de bons projetos. Então, preservar o patrimônio público é algo que está na linha de atuação de várias grandes empresas que estão dispostas a patrocinar, seja pela lei de incentivo, como a Rouanet, ou a lei de incentivo estadual, do CMS, e até as leis de incentivos municipais para pegar os recursos do ISS, do IPTU. Enfim, o que é possível fazer, como diz aquela música, a receita sabemos de cor, só nos resta aprender. Quer dizer, então, os municípios têm instrumentos hoje, nós estamos no ano de 2023, nós não estamos mais na década de 1990, o país hoje está integrado ao mundo, nós temos experiências locais, regionais, nacionais e internacionais que podem ser incorporadas. E eu também não gosto muito de usar aquele chavão, falta vontade política. Claro, se você tem um administrador, uma administradora, um gestor, uma gestora que não está com esse foco, isso dificulta. Mas não é só uma questão de vontade política, é de competência, é de capacidade de construir bons projetos. Eu acho que os municípios que estão vindo vários municípios do estado do Rio mandando representantes para o seminário, para participar do evento. Nós já estamos hoje com quase 300 inscrições para os 2 dias somados, e a ideia é que eles saiam de lá inspirados por essas experiências. Olha, é possível fazer diferente, é possível fazer de uma maneira que dê certo. Por exemplo, quando eu fui conversar com a secretária estadual de Cultura há 2 semanas, porque ela, afinal, está cedendo a Biblioteca Parque para sediar o evento, eu fui lá apresentar, agradecer a gentileza e a parceria. E aí eu fui contando para ela quais eram os painéis. Quando eu falei do painel de cultura, foco na periferia e no interior, falei, inclusive estou trazendo o município de Miracema, o secretário municipal, ela me interrompeu, falou, o Haddad? Falei, o Haddad. Não, Miracema. E começou, deitou elogios a Miracema, falando... Foi ali que eu tive, inclusive, mais informações do que eu já tinha colhido quando resolvi convidar Miracema. Ou seja, não faltam boas práticas no Brasil e mesmo no estado do Rio. Está aí do lado. Miracema está aí do lado de Campos. Está mais perto de Campos do que do Rio. Por que não aproveitar essa experiência? Outro município que eu sei que tem uma boa prática é o município de Quissamã, que tem muitas fazendas históricas preservadas. Mas Miracema é campeã. 152 municípios, bens tombados e preservados no município do tamanho, tanto tamanho de população, como tamanho de território, como tamanho de orçamento, é absolutamente espetacular. Já que você falou em receita aí, Orlando, receita nós já temos, falta aprender. Deixa eu colocar um tema aqui para vocês analisarem e pedir ao Haddad para começar. Eu vejo assim com muita dificuldade o engajamento da população
nessas cobranças aos governantes, às autoridades. Por exemplo, quando tem um buraco, quando tem uma lâmpada queimada na sua rua, é normal, é natural que a gente vá lá, filme, hoje com acesso às redes sociais, e cobre aquilo das autoridades. Mas esse mesmo volume de cobrança, essa mesma intensidade de engajamento de cobrança não acontece, por exemplo, aqui, como o Aloysio disse aí agora, o Olavo Cardoso é um museu aqui no centro da cidade. Já foi roubado, já invadiram, quebraram, enfim. O Solar dos Arizes está capengando, isso não cai da noite para o dia. São obras, né, centenárias e que são resistentes, ainda bem, né? A minha pergunta é, eu tenho dificuldade em entender por que as redes municipais de educação, em sua grande maioria, não incluem ali na sua grade curricular a história e a cultura do município. Aqui em Campos, por exemplo, não tem uma vírgula, não tem uma linha sobre a história e a cultura do município, e com toda essa riqueza que o Aloysio falou. Como que funciona em Miracema esse tipo de parceria com a Secretaria de Educação? Existe? Olha só, eu, como disse anteriormente aqui na nossa conversa, antes de começar o programa, Iracema hoje tem a felicidade de ter o primeiro lugar no IDEB, nos 2 níveis no Estado, durante 2 anos consecutivos. Isso já é uma coisa, né, muito legal, porque educação e cultura andam juntos, né? Não tem como você separar de uma coisa de outra. Mas, de qualquer maneira, é nosso projeto, nosso plano, ano que vem já recomeçar com essa educação patrimonial nas escolas. Mas antes disso tudo, nós levamos, todos os dias, nós levamos os alunos das escolas públicas e municipais à nossa sede. Temos um museu que conta a história, inclusive do tombamento, da preservação. Então, eles já têm algumas práticas, algumas aulas práticas, né, em loco, para poderem sair de lá já com esse tipo de interesse. Logicamente, que é uma cidade de pouquíssimos recursos. A cultura daqui, se eu falasse para eu tenho até vergonha de falar aqui por conta, apesar... Agora, gostaria de ressaltar o total apoio do prefeito atual à gestão da cultura, um apoio incondicional, né? E, assim, desde que a gente brigue, que precisa de brigar muito, você não consegue preservar sem brigar, né? A especulação fala muito alto, as pessoas não conseguem ter esse entendimento que um bem tombado, acha que atrapalha o progresso, acha que atrasa, acha que um edifício lá de 10 andares é muito mais importante que um casario centenário. Mas nós estamos conseguindo tirar essa ideia, né? Essa ideia não é mais bem vista na cidade. Pelo contrário, nós fundamos agora a Associação dos Amigos dos Centros Históricos. Todo tipo de apoio da sociedade civil, a gente vai buscar ele. E hoje, já teve por algum momento que a própria Câmara de Vereadores quis destombar a cidade, né? Então, mas não encontra apoio. Você vê o Orlando contar aí como a secretária de Cultura, que é também uma grande parceira da nossa cidade. Daniele é uma pessoa assim, quem não conhece, até que eu falei com o Orlando, vá conhecer a Daniele. A Daniele é uma mulher que é uma pessoa que ela descentralizou o dinheiro da cultura, ela interiorizou esse dinheiro da cultura, ela fortaleceu a cultura do interior de forma nunca vista. Eu nunca me lembro, tenho 30 anos de vida pública, eu nunca me lembro de ter visto uma gestora tão bacana, tão capaz igual a Daniele Barros. E ela sempre nos incentivou muito a isso tudo. Então, nós conseguimos aqui agora também colocar aqui, se não me engano, se não saiu, vai sair um escritório regional do INEPAC, né? Porque Miracema, das 13 cidades, a cidade que é a única cidade que preserva, a verdade tem que ser dita. Miracema, eu acho que Miracema tem 152 bens imóveis, 152 bens tombados. Eu acho que os demais não têm 5 imóveis tombados. Isso realmente é um absurdo. Existem edificações maravilhosas que não estão sendo preservadas, não estão sendo restauradas. E a gente colocou aqui já, nós temos um escritório regional, inclusive o Marcelo, que o Orlando sabe muito bem, é um historiador, é um cara que lutou sozinho, tem 30 anos lutando contra tudo e contra todos. É um garoto que ele é o nosso hoje diretor-geral do escritório do INEPAC, mas infelizmente limitado, né? Porque tombamento é uma coisa, como disse aqui anteriormente, tombamento é uma coisa muito difícil de entendimento. E eu espero que Campos, que eu conheço, né, não conheço profundamente, mas conheço bastante Campos e sei do potencial que Campos tem para preservar, para restaurar aqueles que estão desabando. Acho assim, não pode esperar, são coisas que a gente não pode esperar mais e
e vamos cair para dentro, né? Como dizemos, vamos cair para dentro, vamos digitalizar, vamos colocar na justiça, vamos fundar a Associação dos Amigos, porque né, não é possível, né? Uma cidade como Campos, cheia de histórias, né? Uma capital, na nossa capital regional, Campos, né? Inclusive culturalmente falando, né? Até no plantio da cana, nós sofremos todas as influências que Campos sofreu e sofre, as influências culturais. Nós temos em Iracema aqui, eu acho que Campos também é um município que tem possui Caxambu, jongo, folias de reis, essa cultura popular. Então, acho que a gente tem realmente que né, buscar, é para isso, né, que talvez por isso que o Orlando me convidou, que no estado do Rio de Janeiro, hoje nós somos exemplo, acho que de perseverança, a palavra é essa, que define o nosso trabalho em Iracema. Tem uma pergunta no grupo do WhatsApp, qual o Orlando faz parte também, grupo de WhatsApp do programa, e a Silvana Venâncio, que é jornalista de outro município aqui da região, que é Bom Jesus de Itabapoana, faz uma pergunta aqui de ordem bem pragmática. O que o seminário pode agregar para o norte e noroeste fluminense? Começa por Orlando. Eu acho que não apenas para o norte e noroeste, Silvana, mas para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Essa é a expectativa, tanto da Prefeitura do Rio, que está patrocinando o projeto, como na minha empresa, minha mesmo, ou seja, se a gente conseguir, com esse seminário, com os municípios participantes, assistindo, vendo as experiências que estão sendo compartilhadas, a ideia é que eles saiam de lá inspirados para reproduzir, ou em todo ou em parte, essas boas práticas. Eu fiquei surpreso hoje, como o Haddad falou, eu não tinha essa informação, ainda que eu acompanhe sempre, mas eu não tinha atualizado, essa informação de que Miracema está no primeiro lugar do IDEB nos 2 ciclos, no anos iniciais e anos fundamentais, nos 2 últimos anos no estado do Rio, superando o município do Rio, superando Niterói, superando outros municípios que têm mais recursos, ou seja, é um pouco do que nós vamos ver na área de educação com a experiência do Ceará e de Pernambuco. Por que Ceará e Pernambuco, que não são os estados mais ricos da federação, muito pelo contrário, são lideranças e referência na área educacional? Tanto assim que o atual Ministério da Educação é um Ministério da Educação cearense. Não apenas o ministro Camilo Santana, mas toda a equipe. Por quê? Porque é fundamental, e aí cabe o papel do governo federal nisso, ou seja, de gerar insumos, de fazer articulação, e o Maurício Holanda, que está vindo para o nosso seminário, pela experiência no Ceará, mas ele hoje é o secretário de articulação com sistemas de ensino. Na área da cultura, eu acho que, por exemplo, se conseguir fazer com que essa experiência de Miracema, o aprendizado de Miracema, e não significa dizer que é uma receita de bolo, deu certo Miracema, vai dar certo ali, não, mas pegar a essência, ou seja, o DNA. O que é o princípio? Por exemplo, a primeira coisa, preservar a história, preservar a cultura é fundamental para a vida das sociedades. É muito interessante que as elites intelectuais, econômicas, culturais dos municípios brasileiros, e não só do estado do Rio de Janeiro, quando viajam para a Europa Ocidental, para a Europa Oriental, fiquem maravilhados com os museus, com os prédios, com o patrimônio, e quando chega na sua cidade, parece que apaga isso e não leva em conta que você pode fazer a mesma coisa aqui. Então, a expectativa é que este seminário, claro que o seminário não é uma panaceia, ele não vai resolver em 2 dias problemas de décadas, mas ele pode ter insumos que ajude os gestores a pensar, a fazer, vem cá, vamos fazer isso? Dá para fazer? E, de fato, como o Cláudio fez na pergunta dele, infelizmente, a cultura predominante na sociedade não é de valorizar a memória. Isso em todos os aspectos, até mesmo na política. Você vê que 15 dias depois das eleições, 60% do eleitorado não lembra em quem votou. 15 dias depois, pesquisa feita agora em 2022. Então, preservar a memória, preservar a cultura é fundamental para garantir o futuro. Acho que o seminário, Silvana, ele pode contribuir com isso. E nós vamos, depois do seminário, é uma das ações previstas no projeto, nós vamos editar um e-book. O seminário vai estar todo sendo filmado, então nós vamos disponibilizar esses vídeos no canal do YouTube. Ou seja, vai ficar ali o aprendizado consolidado para ser consumido por quem tiver interesse em fazer diferente do que faz hoje para dar melhores resultados.
Haddad. Oi? A pergunta do Silvano: o que o seminário pode trazer de concreto para o Norte e Noroeste Fluminense? Bem, a gente aqui já veio, Luiz, há bastante tempo tentando compartilhar, né, o nosso trabalho com os outros municípios da região Noroeste Fluminense. Nós, inclusive, cedemos profissionais à nossa secretaria, que são pessoas bem qualificadas nos editais, né, de retomada, dos editais de captação de recursos. A gente tem cedido muito esses profissionais para outros municípios até maiores que Miracema, como Itapiruna, por exemplo, né, que tem dificuldades. Geralmente, o fazedor de cultura ele não tem muito acesso à informática, aos cadastramentos. A gente tem feito assim, um trabalho muito bacana nisso também, né? E mostrar para as pessoas que com pouco dinheiro, né, com pouca como eu disse aqui para o Orlando no início, que eu não sou oriundo da cultura, eu não vim da cultura, eu não sou fazedor de cultura, eu sou um cidadão político que fui parar por acaso na política. E talvez assim, essa minha articulação política conseguiu que eu fizesse realmente uma secretaria, vamos colocar assim, das secretarias pequenas, uma secretaria modelo, porque eu acho assim, se você ficar politizando tudo que você vai fazer na sua vida, você não vai ter sucesso nenhum, porque, na verdade, eu acho que o grande segredo de tudo isso foi ter despolitizado a cultura, ter levado para a cultura todos os nomes que a minha cidade possui, que foram assim, exemplos em relação ao tombamento. O tombamento de Miracema foi feito há 35 anos atrás por um sonhador. O garoto é um garoto, eu chamo de garoto, está com 50 e poucos anos ainda, e ele apanhou muito, coitado, ele apanhou demais, ele sofreu muito. Agora, durante a nossa gestão da cultura, nós estamos incentivando, conseguindo esse escritório regional do INEPAC, que Campos também, como disse anteriormente, vocês já está para sair de vocês, não sei por que não saiu até hoje, talvez seja falta de ficar em cima da secretária, como eu fico direto, pô, Daniel, eu preciso do escritório, sem o escritório lá não vou conseguir lutar, o escritório respalda a gente na hora de notificar os agressores do patrimônio, na hora de jogar uma ação no Ministério Público. Então, esse escritório regional é importantíssimo para Campos, especialmente, que vocês possam começar, né, nessa briga, porque, na verdade, nada é fácil, né? Não tem nada fácil. Eu acho que esse seminário vai mostrar um pouquinho disso, né? Como que a gente fez, como a gente faz. Eu vou levar, inclusive, o Marcelo, né, que, na verdade, é o grande mentor disso tudo. Eu costumo dizer o seguinte: tombamento é uma coisa tão importante que eu falo sempre, né, onde eu estou, eu falo, Marcelo, de Martino, Orlando conhece, né? Passou a conhecer virtualmente, mas passou a conhecê-lo. Acho que o tombamento, o Marcelo vai ser um dos poucos merecementos que serão lembrados daqui a 200 anos. Né? Os políticos serão esquecidos, muitas pessoas serão esquecidas, o Marcelo de Martino vai ser lembrado por um papel, só ele, sozinho, ele fez esse papel sozinho, ele foi protagonista de um papel de levar Miracema a essas condições, que ainda, eu falei com o Orlando, eu acho que Miracema ainda tem muito que se desenvolver, né? Mas quando começa com vontade, com determinação, com certeza chegaremos a um dia, não sei se os meus filhos ou a minha neta vão conhecer uma cidade bem melhor do que eu vivi, com certeza. Essa coisa da cultura, a gente está falando muito aqui por conta do Haddad, e realmente Miracema tem pelo as conversas que eu mantive virtuais com o Haddad, o material que ele me enviou, que estive dando uma olhada, realmente tem muito a ensinar a Campos em relação à questão do patrimônio, mas cultura não é o único tema do seminário, nem também é um tema importante, né? Tem mobilidade urbana, educação básica. O que você, Orlando, pretende, com esse seminário, levar como é que eu vou dizer? Levar como exemplo didático para as prefeituras, especificamente fluminenses, né, e da nossa região, o que ele pode ofertar, não só para os municípios cujos representantes participam, como para aqueles que não estão com representante. Qual legado o seminário pode trazer? Esses são 6 temas: educação básica, mobilidade urbana, integração metropolitana, população em situação de rua, meio ambiente e cultura. Olha, como eu disse há pouco, nós vamos ter uma consolidação do seminário no e-book.
e os vídeos, o seminário vai ser todo filmado, eles vão ficar disponíveis gratuitamente nas redes sociais, no canal do YouTube criado pelo seminário, e o e-book também. Né? Isso foi um dos diferenciais, eu tenho certeza, que fez com que a Prefeitura do Rio, no programa Integra Rio da Secretaria de Integração Metropolitana, apoiasse o projeto. Ou seja, eu estive conversando com a equipe da Secretaria mês passado, em março, para apresentar o que eu tinha consolidado, e eles ficaram bastante felizes com o escopo do seminário e repetiram aquilo que já estava nos próprios termos do edital. O espírito, o objetivo dessa Secretaria de Integração Metropolitana é fazer com que a hipercefalia da nossa capital, porque a capital concentra 60% da população, dos eleitores, dos recursos, ela sirva para estimular uma integração do Estado, ser um único Estado, ser uma única região. Então, nesse sentido, o seminário vem para cumprir, para dar uma contribuição. Qual é a contribuição? Olha, é possível fazer diferente, é possível ter boas práticas. A consolidação disso no e-book vai ser, diria eu, o maior legado para os municípios, tanto aqueles que estão mandando representantes para participar, como aqueles que não estarão presentes, porque nós vamos estar disponibilizando isso. Acho que são temas que hoje absolutamente atuais para as administrações municipais. População de rua. População de rua é um problema cada vez maior. Na pandemia, ele ficou agravado, mas não foi oriundo da pandemia. E na realidade, você não tem, historicamente, soluções permanentes. Você tem o lado da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, que a população ajuda por intermédio de várias organizações e de ações voluntárias. Você tem as políticas públicas, que mal ou bem tentam dar conta disso, mas nós estamos trazendo para o seminário uma experiência nova. Quer dizer, é possível, que na realidade não é manter a população na rua, mas é tirá-la definitivamente da rua dando condições. É possível? Isso pode dar certo nesse volume? Porque a população de rua, população em situação de rua, que é o nome tecnicamente correto, ela tem vários matizes. Você tem as pessoas que estão absolutamente viciadas, degradadas em termos de saúde física e saúde mental, mas você tem muita gente que é trabalhador, que não quer gastar o dinheiro do Vale Transporte e fica dormindo na rua enquanto trabalha empregado, ou enquanto presta serviço como um autônomo ou um informal. Você tem aquela pessoa que teve que sair de casa para trabalhar em algum lugar e não consegue mais voltar para casa. Ou seja, tem várias situações. E essa experiência que São Paulo está conduzindo e que o Rio de Janeiro está trazendo como piloto é o foco dessa parte, desse painel do seminário. Então, é possível fazer isso? Será que nós devemos continuar investindo apenas em abrigos temporários? Ou é possível, é caminho oferecer essa moradia permanente? O que fazer com bens, com patrimônio? Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o governo federal, por intermédio do INSS, tem centenas de imóveis parados e fechados. Um deles é aqui perto da minha residência, em Laranjeiras, eu moro no Flamengo, é o Mercadinho São José, que agora o município do Rio conseguiu uma parceria com o INSS, vai assumir a reconstrução do Mercadinho São José, que estava abandonado há quase 10 anos. E é um prédio público. Não é nem um problema, por exemplo, que o Haddad falou no caso do patrimônio, quando você lida com um proprietário privado. Ali é um prédio público, ou seja, é uma ação entre governos. Na área da educação, não é à toa que eu coloquei a educação como primeiro tema, porque eu acho que esse é o caminho da mudança que nós temos para o Brasil, passa necessariamente pela educação. Então, é possível fazer. E, olha, muito legal saber que Miracema está nos dois últimos anos no primeiro lugar, porque é mais uma experiência, mais um exemplo de que um município pequeno, no caso do estado, Ceará e Pernambuco, que não são estados ricos, consegue fazer a diferença. Porque não se trata de você simplesmente pegar o dinheiro do Fundeb, pagar o professor e acabar. Não, tem que discutir o que fazer, como qualificar o professor e a professora, como criar uma grade curricular que permita incorporar as experiências locais, a cultura local, ou seja, tudo isso é possível ser feito. E
Pernambuco e Ceará têm muito a contar para a gente. Tá certo? Então, peguei esses dois exemplos da população em situação de rua e da educação para falar do legado. Ou seja, o legado vai estar no e-book, vai estar nos vídeos, vai estar na experiência. Por exemplo, eu espero, aí é o meu lado, vamos dizer assim, otimista. Eu, como bom botafoguense, sou um otimista por natureza, não tem jeito. É o que me resta, né? Então, eu espero que a gente estimule uma articulação entre os municípios a partir do seminário, ou seja, que o pessoal, vendo, por exemplo, a exposição do Haddad e do Marcelo, de Miracema, com vídeos para fazer um bate-papo no seu município com seus gestores de cultura. Tá certo? Na área de educação, que a gente consiga trazer e produzir outras ações na área de... Ou seja, a ideia é que o legado seja uma transformação a partir do compartilhamento dessas experiências. Muito bom. E eu estava prestando atenção aqui nos painéis, todos eles são importantíssimos, e aí me desperta a curiosidade, só para a gente fazer o intervalo aqui agora, fechando esse bloco, depois, Orlando, você falar como que é feita a inscrição, quem pode participar desse seminário, o pessoal está recebendo convite seu, por exemplo. Me chama a atenção para o transporte público que você falou, a mobilidade urbana. Campos tem problemas crônicos com o transporte público há décadas. Então, a gente precisa de justamente trocar ideia para aquilo que você falou lá agora há pouco. Como que as empresas vão sobreviver com cobranças de tarifas, né, mas que não exorbitem aí os valores? Acho que é debater, né, conversando. As empresas estão praticamente falidas, né? Então, é preciso muito debate. Aí depois você orienta como que pode participar. Tá, sim. Mas só sobre essa questão da mobilidade, que é exatamente isso, ou seja, você põe um preço de tarifa que é caro para o usuário e insuficiente para a empresa poder fazer o seu resultado financeiro. Como é que você resolve esse impasse? Tem que encontrar soluções. Será que a solução da tarifa zero, que Maricá e outros municípios no Brasil estão adotando, ela pode ser replicada? Será que você contratar o serviço e não mais a concessão, ou seja, você como se fosse uma empreitada, você contrata, você vai oferecer empresas, vocês participam da licitação para oferecer um serviço de transporte público e vocês vão receber X pelo serviço. E tem que oferecer nessas condições e para com essa loucura de ficar analisando planilha e essa caixa preta que a maioria das planilhas são. Nós estamos aqui vivendo na região metropolitana o drama das barcas, que não se consegue resolver, porque não tem volume. Aí, se você colocar a tarifa, por exemplo, uma tarifa do catamarã que vai para São Francisco, ela é altíssima, porque é uma tarifa que não é popular. Agora, se você vai para o que atende Rio e Niterói, e Paquetá Rio, e Ilha do Governador Rio, o volume de passageiros caiu violentamente. E a passagem teria que ser um valor 3 vezes o que é hoje. E aí quem vai pagar? Ninguém vai conseguir pagar. Então, nós estamos trazendo o Rodrigo Tortoriello, que tem uma vantagem. Ele hoje é do Sindicato das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele foi gestor público em Porto Alegre. Então, ele está dos dois lados do balcão. E a Cristina Albuquerque, que é uma especialista da WRI, que é uma organização internacional que ajuda cidades no Brasil, no mundo inteiro, e ela é da representação aqui do Brasil, fica lá em Porto Alegre. E Maricá, porque Maricá é uma experiência que alguns municípios já estão adotando. Então, como é que funciona isso? Como é que você suporta isso dentro do orçamento público municipal? Então, o seminário é para justamente discutir essas questões e trazer soluções. Olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Nem sempre é um único caminho, mas são caminhos de sucesso, de êxito, de boas práticas. Perfeito. São 8h05, meu caro Orlando, secretário Eduardo Tostes e Aloysio Abreu Barbosa. A gente vai fazer uma pausa, você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela internet, Plena TV, enfim. Vamos fazer uma pausa e aí a gente volta, próximo bloco, com o Orlando Tomé Cordeiro. E aqui a gente se despede e agradece aí muito ao secretário Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura de Miracema, o Haddad. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua presença aqui virtual. Quando
passar por Campos, ou vier por aqui, tem sempre um cafezinho para recebê-lo aqui, com carinho e também, né, da mesma forma que você nos atendeu aqui. Muito obrigado, um bom dia, parabéns aí pelo sucesso e continue assim, preservando a nossa história. Eu agradeço, muito obrigado a todos vocês, em especial ao Orlando, né, que me convidou para participar desse seminário. É um prazer muito grande estar podendo levar essas experiências de uma cidade tão pequena, tão pobre, mas que realmente respira cultura. E como dizia Evandro Mesquita, vocês aí em Campos, a 2 passos do paraíso, Iracema RJ. Visitem, tá bom? Obrigado, tenham um bom dia. Campos tem 400 prédios históricos, pelo menos. 325 já foram tombados pelo Conselho, né, de Patrimônio Público de Campos, Copan. E vários deles, né, Aloysio, tombados também pelo IFAM, pelo INEPAC. Então, ou seja, material nós temos para trabalhar. Muita coisa. Imenso. Imenso. A riqueza é imensa. Aloysio. Me despedir do Haddad e dizer que os frutos do seminário estão surgindo já, Orlando. Eu normalmente não... Miracema, me lembro de ter do Miracema garoto para ver show de... Os Evandro Mesquita, show de rock. Isso está nos anos 80 e nos anos 90. Festivais da Canção. Saiu uma barca daqui de Campos, enfim, não sei como é que chegava, Deus ajuda, como é que voltava. Mas a partir da tomada de conhecimento do material que você me mandou, eu estou a fim de aí conhecer melhor esse trabalho e fazer uma pauta. Uma semana que eu tenho a folga aqui na rádio, que eu revezo aqui na bancada, vou marcar para conhecer pessoalmente o trabalho de vocês em Miracema e tornar ele mais conhecido aqui para nós aqui. Sim, eu espero, eu aguardo, tá bom? Vamos ficar assim. Obrigado. Muito obrigado, tá bom? Parabéns. Fique com Deus aí, tenham um bom dia, boa Páscoa para vocês todos, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Haddad, boa Páscoa aí para você, um abraço do Marcelo, até terça. Até terça, um abração. Terça não, até quarta, no nosso caso é quarta. É 12, né? 12 às 15 horas. Até quarta, um abraço. Fique com Deus. Tá certo. Bom, 8h08, então, conversamos neste primeiro bloco com o Orlando Tomé Cordeiro, que é o consultor em estratégia, e o Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura de Miracema. Pausa rápida, a gente volta em instantes para falar de política, o olhar carioca da política de Campos, do Rio e do Brasil, pelo Orlando Tomé Cordeiro. Em Campos 8 e 9, voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Unimed Campos